Durante anos, o mundo inteiro se viu envolto em mistério, tentando decifrar o que realmente estaria por trás do enigmático terceiro segredo de Fátima. Muitos acreditaram nas explicações oficiais, outros continuaram em silêncio, sentindo que algo essencial havia sido mantido oculto. E agora, sem avisos, sem multidões, sem câmeras, o Papa Leão X finalmente falou. Neste vídeo comovente e revelador, você vai conhecer o momento íntimo e inesperado em que o Papa, em uma missa reservada dentro do Vaticano, deixou escapar o que talvez seja a verdade mais profunda jamais dita sobre Fátima. Suas palavras não vinham da doutrina, mas da alma. Ele não falou sobre guerras nem governos. Falou sobre o que realmente está em jogo: as almas. Prepare-se para ouvir a frase que deixou todos em silêncio. A batalha final não será por territórios, mas por corações. Uma revelação que vai muito além da história. Ela toca o presente e lança luz sobre o futuro da fé. Se você busca sentido em meio ao caos espiritual do nosso tempo, esta mensagem é para você. Assista até o fim. Algo dentro de você pode despertar. Ele não acusou ninguém, não apontou o dedo, não inflamou discursos nem levantou bandeiras. Apenas falou, e falou como quem carrega no coração um peso rezado há muito tempo. Suas palavras vieram serenas, como um sopro de quem escutou primeiro o silêncio antes de ousar dizer qualquer coisa. Não houve uma frase exata afirmando: isto é o que faltava no segredo de Fátima. Mas todos ali, naquela pequena capela, entenderam. Não era um dado oculto, era uma dimensão esquecida. Uma verdade que, de tão próxima, muitos preferiram não ver. O que Leão XIV revelou não vinha da pressa, nem da emoção. Era fruto de um discernimento raro, de um coração que pensa antes de pronunciar e que, quando fala, parece fazer ecoar algo que não nasceu da lógica, mas da oração. E o que ele disse naquela homilia mexeu com tudo. Começou como um sussurro nos corredores do Vaticano, ganhou corpo como rumor, se espalhou como um eco e, por fim, virou um reconhecimento silencioso. O Papa disse algo que muda o eixo da compreensão. Porque se a mensagem verdadeira de Fátima não diz respeito apenas a ameaças físicas, atentados ou perseguições, mas sim à perda da fé no coração da Igreja, então o que vivemos hoje não é apenas o cumprimento de uma profecia antiga, é o desdobramento concreto daquilo que ela tentou nos avisar. Não em linguagem política, mas em clamor espiritual. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Um despertar inesperado, um chamado silencioso à vigilância interior, não de medo, mas de volta, de retorno. Um apelo urgente para reacender a oração esquecida, resgatar a intimidade com Deus, aquecer o coração que se esfriou. Porque, como disse o Papa, o verdadeiro inimigo não são as guerras lá fora, são as almas endurecidas, os rostos sorrindo sem fé, as orações repetidas sem amor. Foi isso que a Virgem chorou. E talvez só agora estejamos começando a entender o que ela tentou dizer. A repercussão não veio na forma de manchetes. Não houve escândalo, nem polêmica. Mas dentro dos muros sagrados da Igreja, algo mudou. Teólogos começaram a reler os escritos de Lúcia com olhos mais atentos. E entre os que tinham acesso aos arquivos mais antigos, uma confirmação velada surgiu. As palavras do Papa não eram totalmente novas. Eram o encaixe de uma peça que sempre esteve ali, mas que ninguém havia nomeado com tanta clareza. Muitos já suspeitavam, mas faltava alguém com coragem e clareza para dizer em voz alta. A irmã Lúcia, além da visão profética, teria escrito algo mais. Algo que não falava do fim do mundo, mas do fim da fé. Uma de suas frases, jamais publicada oficialmente, dizia que Satanás havia penetrado na mente dos que já não acreditam, mesmo estando dentro da Igreja, e que o fumo da sua presença sairia de lá de dentro. O que Leão XIV disse em sua homilia não foi uma repetição, foi um eco, uma confirmação viva, uma prova de que a batalha final não será travada com armas, mas com almas. E muitos nem perceberão, porque estarão distraídos com o que é de fora, enquanto a verdadeira luta acontece por dentro. Será este o momento em que o verdadeiro segredo de Fátima se revela sem precisar de novas palavras? O Papa não publicou documento algum, não fez pronunciamento, mas algo em sua fala mexeu com a consciência da Igreja, como se de repente a cortina caísse e tudo estivesse ali, há anos, diante dos nossos olhos, mas só agora fôssemos capazes de enxergar. Muitos católicos
sempre sentiram que havia algo além, que a mensagem de Fátima não poderia ser reduzida a um único episódio histórico, por mais trágico que fosse. A Virgem não veio apenas nos alertar sobre um acontecimento, ela veio nos chamar de volta. Queria uma conversão real, profunda, urgente. E agora, com o que o Papa revelou, essa intuição se torna uma certeza. Um bispo latino-americano disse em voz baixa: talvez o segredo nunca tenha sido incompleto. Talvez o que faltava fosse a nossa escuta. E talvez seja exatamente isso que Leão XIV tentou despertar. Ele não lançou escândalo, não tentou comover. Ele apenas resgatou uma verdade esquecida que sempre esteve no coração da mensagem de Fátima, não para saciar nossa curiosidade, mas para sacudir nossa alma. Nos últimos anos, a Igreja enfrentou crises intensas, divisões internas, escândalos, a perda de vocações, a diminuição da confiança dos fiéis. Muitos procuraram soluções, reformas, estratégias, mas o Papa, com seu jeito calmo e atento de conduzir, apontou para onde ninguém mais estava olhando, a alma. E isso talvez seja o que mais assusta, porque torna tudo pessoal. Não se trata mais de doutrina, mas de conversão, de olhar para dentro e perguntar: será que ainda creio como antes? A irmã Lúcia já dizia no fim da vida: muitos não acreditam mais no inferno. E pior, muitos já não acreditam mais na presença real de Deus. O Papa repete isso de outro modo: não é o templo que o inimigo tomará, é o amor se não formos vigilantes. E perder o amor é perder tudo. Diante disso, o terceiro segredo deixa de ser um enigma trancado em cofres. Torna-se um espelho que nos encara em silêncio e pergunta, sem rodeios: sua fé ainda respira? Ou você apenas se acostumou com o vazio? Você ainda reza, mas será que ainda escuta? Essa foi a pergunta que ecoou no coração de muitos após as discretas, mas poderosas palavras do Papa Leão XIV. Segundo fontes próximas, o que ouvimos até agora é só o começo. Dizem que ele está preparando uma carta pessoal aos fiéis do mundo inteiro, não para revelar mistérios ocultos, mas para acender de novo a fé que se apagou em tantos. Um convite ao rosário vivido, a oração que sai da boca, mas também queima no peito, a comunhão que não seja rotina, mas encontro. Porque se o que nos espera é uma batalha invisível, de nada servirão armas visíveis. O segredo de Fátima nunca foi um enigma a ser decifrado. Ele sempre foi uma escolha a ser feita. O céu já falou. O Papa começou a repetir: agora é nossa vez de escutar. Desde que suas palavras começaram a circular, primeiro como sussurro, depois como centelha, algo vem se movendo entre os que ainda creem. Para muitos, a mensagem de Fátima já não é um documento antigo. É uma voz que continua sussurrando, talvez mais alto do que nunca. Quando o Papa afirma que o verdadeiro segredo está dentro, ele não contradiz o que foi revelado em 2000. Ele apenas completa o que havia sido esquecido. A visão publicada naquela época mostrava o martírio, o sangue, a perseguição. Mas agora ele aponta para algo mais sutil, porém ainda mais grave: a frieza espiritual, a oração vazia, uma igreja que permanece ereta, mas que perdeu o fogo do amor. Para muitos, isso assusta mais do que qualquer ameaça física. Numa conversa reservada com membros do Dicastério para a Doutrina da Fé, Leão XIV teria dito: a grande prova da igreja não virá de fora, virá do esquecimento do essencial. E esse esquecimento começará entre os que deixaram de escutar a Virgem. Ninguém ali viu isso como escândalo. Era, na verdade, um chamado, um alerta, um último aviso antes que seja tarde demais. Leão XIV não age por impulsos. Ele não busca holofotes. Sua maneira é outra, silenciosa, firme, profundamente espiritual. Ele não aponta para reformas estruturais, mas para conversões do coração, porque ele sabe, e agora nós também sabemos, que o maior perigo para a fé não é o que vem de fora, é o que morre por dentro, sem que ninguém perceba. Aquilo que realmente arde não é o fogo da profecia, mas a chama que se perdeu no coração dos fiéis. É isso que o Papa Leão XIV começou a apontar, com a calma de quem não acusa, mas com a coragem de quem ama o suficiente para dizer o que poucos querem ouvir. A mensagem de Fátima não era um mapa do futuro, nem uma profecia assustadora. Era um apelo, simples, direto, profundo. Um convite ao rosário, a conversão sincera, a penitência que vem do arrependimento real.
Mas no meio da correria do mundo moderno, das telas, dos ruídos, das distrações constantes, parece que esquecemos a parte mais urgente: viver o que foi pedido. E foi isso que o Papa lembrou, não com um pronunciamento oficial, mas com o silêncio que antecede as palavras mais sérias. Falou com o coração sem avisar numa capela pequena, onde não havia câmeras nem protocolos, só a presença discreta de quem ainda crê. E foi ali, sem grandiosidade, que ele tocou um nervo exposto da Igreja. Disse que o verdadeiro perigo não está no que ainda não sabemos, mas no que já ignoramos, que o problema não foi o segredo, mas nossa resposta fraca a ele, e que o maior inimigo não é aquele que destrói paredes, mas o que esfria almas. Porque quando a alma adormece, ela deixa de rezar, de esperar, de lutar. E aí o templo pode estar de pé, mas já está vazio. Em várias partes do mundo, como um reflexo silencioso desse chamado, fiéis começaram a se reunir espontaneamente para rezar o rosário. Nas Filipinas, na África, na Polônia, em comunidades pequenas e discretas, algo começou a se mover, não por instrução oficial, mas por um incômodo interno, como se uma voz dissesse: não espere mais. Leão XIV, sem buscar atenção, parece ser esse novo João Batista, não gritando no deserto físico, mas chamando as pessoas ao deserto interior, onde a alma encontra Deus sem ruídos, sem máscaras. O terceiro segredo de Fátima, visto agora sob essa nova luz, deixa de ser um mistério trancado em arquivos e passa a ser um grito de alerta. Não se trata de saber o que está escondido, mas de entender o que já foi revelado e ignorado. A pergunta que se espalha pelos corredores das igrejas, pelos bancos das capelas, nos corações que ainda desejam escutar, é uma só: estou pronto? Ou já transformei Fátima numa lembrança inofensiva, esquecendo que ela era um clamor? O que mais tocou quem ouviu o Papa naquele dia não foi só o conteúdo das palavras, mas o jeito como ele falou. Uma religiosa que estava presente disse que parecia que ele havia chorado antes de dizer o que disse, como se carregasse dentro de si uma urgência que já não podia mais ser silenciada. E talvez seja isso que muda tudo, porque não se tratava mais de doutrina, nem de segredos, nem de teorias. Era o céu, mais uma vez, tentando acordar a terra. Não se tratava de criar alarde, nem de reabrir feridas antigas. Era algo mais sereno, mas infinitamente mais profundo. Uma leitura espiritual feita de joelhos, com o coração atento, onde cada palavra brota não de um estudo, mas da oração. Para entender o que o Papa Leão XIV nos trouxe, é preciso voltar à origem, ao campo silencioso de Fátima em 1917, onde a Virgem apareceu a 3 crianças humildes, com uma mensagem que era mais súplica do que profecia. Falou do inferno, da conversão, da importância do rosário, da consagração, do papel que a Rússia desempenharia no destino do mundo. 3 segredos foram confiados aos pequenos videntes. Os 2 primeiros logo vieram à tona, mas o terceiro permaneceu trancado, envolto em silêncio e mistério por décadas. Quando, no ano 2000, o Vaticano finalmente divulgou o conteúdo, o impacto foi duplo. Surpresa pelo que estava escrito, uma visão cheia de símbolos, sofrimento e martírio, e inquietação pelo que parecia faltar. Muitos aceitaram, outros ficaram com aquela sensação incômoda de que algo havia sido apenas tocado pela superfície. A própria irmã Lúcia insistia. A mensagem não era para ser analisada, mas vivida. E é justamente esse o ponto para onde Leão XIV nos convida a voltar. Ele não desmentiu nada, não fez escândalo, não tirou papéis antigos das gavetas. Ele apenas devolveu o olhar ao centro onde tudo começou. E esse centro arde. É feito de um fogo que não queima por fora, mas purifica por dentro. Um fogo que clama por santidade, por conversão verdadeira, não no vizinho, mas em cada um de nós. A Virgem, desde o início, não veio fazer análises geopolíticas. Ela veio chorar pela ausência de oração, pela frieza dos corações, pela superficialidade da fé, e disse: se não houver penitência, consagração e reparação, o mundo afundaria num inverno espiritual. E aqui estamos, mais de um século depois. Onde está o rosário que antes era rezado em tantas casas? Onde está a Eucaristia recebida com reverência e sede de Deus? A confissão, a consciência do pecado, o desejo de mudança. Muita coisa virou rotina, símbolo, tradição vazia.
A fé, para muitos, virou herança cultural, não mais um encontro vivo. A frieza já não espanta. Tornou-se a temperatura comum de uma espiritualidade adormecida. E é nesse exato cenário que Leão XIV, com voz serena, porém firme, deixou escapar uma frase que parece resumir tudo. A última batalha não será contra armas, mas contra a tradição sem alma. Essa frase tocou profundamente padres, fiéis, teólogos, porque ela revela o que talvez sempre tenhamos sabido, mas não tivemos coragem de enfrentar. O maior risco não é o inimigo externo, mas o vazio interior. O segredo de Fátima não está mais escondido. Ele está diante de nós, esperando que a gente pare de buscar explicações e comece a dar respostas. Não é um inimigo que grita de longe, é a indiferença que se esconde dentro dos gestos automáticos de uma religiosidade sem alma. Foi por isso que, com palavras calmas, mas cheias de peso, o Papa pediu que se resgatasse o hábito do rosário em família, que os lares voltassem a se consagrar ao Imaculado Coração de Maria. Não por costume, mas por necessidade, porque, como ele mesmo disse, uma igreja que se afasta de Maria perde o rumo. Essa frase, dita quase como um sussurro, foi repetida por um cardeal africano ao fim de uma reunião reservada com o Papa. Não se tratava de devoção decorativa, mas de uma arma silenciosa contra a escuridão que nos cerca. A própria Virgem já havia dito, lá em 1917, «Meu imaculado coração será o vosso refúgio e o caminho que vos conduzirá a Deus». A pergunta que agora ecoa não é o que falta ser revelado, mas o que fizemos com aquilo que já foi dito. O verdadeiro segredo nunca esteve enterrado. Ele foi simplesmente ignorado. E com Leão XIV guiando a igreja, o céu parece nos estender mais uma chance de voltar. Voltar à origem, a Fátima, à mãe, ao rosário, não como lembrança, mas como socorro. À medida que as palavras do Papa começaram a tocar corações, discretamente, como brisa que antecede a tempestade, algo mudou. A dúvida se transformou em reflexão. E se o terceiro segredo nunca tivesse sido um evento exterior, mas um chamado íntimo, um convite que cada geração precisa escutar? E se o verdadeiro segredo fosse o que cada alma faz ou deixa de fazer diante de Deus? Para alguns teólogos, essa ideia começa a ganhar corpo, porque por muito tempo se esperava de Fátima um aviso apocalíptico, uma previsão assustadora, um castigo em forma de tragédia. Mas, como disse Leão XIV, com sua serenidade firme, o verdadeiro castigo já começou, e ele se chama abandono. Em uma conversa privada com religiosos de vida contemplativa, o Papa disse algo que ficou marcado. A Virgem não veio prever o futuro, ela veio chorar, e nós não soubemos o que fazer com suas lágrimas. Não era uma frase acadêmica, nem construída para causar efeito. Era um desabafo simples, como só uma mãe poderia fazer. Desde o início de seu pontificado, Leão XIV deixou claro que a maior batalha espiritual do nosso tempo não será vencida com discursos, mas com pessoas que entreguem a vida a Deus, de verdade. Por isso, mesmo sem uma declaração formal, seus silêncios, seus gestos, suas palavras sussurradas, já dizem o que precisa ser ouvido. Ele não tenta explicar a mensagem de Fátima como um estudioso, ele tenta vivê-la como quem crê. E para muitos, isso tem mais peso do que qualquer tratado. Os fiéis que se deixam tocar por esse apelo estão percebendo que a revelação de Fátima não é algo encerrado no passado. É uma resposta que o presente exige, uma resposta que só pode brotar do fundo da alma. Ela não veio para causar medo, veio para despertar. O segredo não é um aviso de desgraça, mas um convite antes que seja tarde, um apelo para que a igreja redescubra sua chama antes que a fé se apague de vez. De repente começaram a surgir vigílias silenciosas, confissões sinceras, orações que não brotam do costume, mas da urgência. Há um clamor nas entrelinhas desses gestos, e ele vem de um lugar onde o desespero ainda se mistura com a esperança. Um sacerdote que viveu muitos anos em Fátima disse algo que ficou no coração de quem ouviu. Fátima não terminou, está só começando. E é nisso que Leão XIV insiste. Não apenas falando de Fátima, mas guiando a igreja a enxergar, talvez pela primeira vez com clareza, o que a Virgem realmente quis dizer. Não era uma profecia, como as que se aguardam em manchetes, mas uma advertência viva, que pode ser bênção se houver resposta. Numa de suas cartas,
A irmã Lúcia deixou uma frase simples, mas profunda, que agora faz todo sentido. O tempo da misericórdia é agora. Depois, já não haverá ocasião. É isso que o Papa está tentando dizer. A misericórdia está aberta, mas a justiça também virá, para quem escolher ignorar. Ele não precisa dizer isso com documentos oficiais. Quem o observa, percebe nos seus gestos, na sua maneira de conduzir as coisas. Alguns se incomodam com esse jeito calado, lento, quase invisível. Já o chamaram de indeciso, distante. Mas por trás desse silêncio, há alguém que escuta mais do que fala, alguém que parece sintonizado com algo maior do que o próprio cargo. Em uma audiência recente, ele resumiu tudo com uma frase que poucos entenderam de verdade. Não vim para ter todas as respostas. Vim para buscar com todos, porque o que se aproxima exige fé, não certezas. E talvez isso seja o mais relevante. Se o mundo espera uma declaração bombástica, um segredo explosivo revelado num papel, vai se frustrar. Mas se o que o céu quer é um povo que volte a rezar, que se volte para Maria, que desperte do torpor, então o verdadeiro cumprimento de Fátima vai acontecer de maneira silenciosa, porém intensa, sem raios, sem manchetes, mas em pequenos sinais de transformação, nas casas, nas capelas, no coração de quem escuta de verdade. O segredo não precisa mais ser desenterrado. Ele começa a se cumprir no gesto de quem dobra os joelhos. Não será um grito vindo de Roma, mas o suspiro de cada alma que entender que chegou o momento. E aí a pergunta não será mais qual é o segredo, mas sim o que eu fiz com ele. Porque o que sai da boca de Leão XIV não é o início de um escândalo, mas o eco de algo que já está acontecendo e que, se não for vivido, passará sem ser compreendido. Durante anos, acreditou-se que o terceiro segredo havia sido completamente revelado e encerrado. Mas, ao que tudo indica, a história não terminou ali. Não porque o Papa tenha recebido uma nova visão, nem por algum acontecimento extraordinário, mas porque ele parou para escutar, não o mundo, mas o céu. Não com os ouvidos, mas com o coração em oração. E essa escuta silenciosa, tão rara em tempos de barulho e correria, mudou tudo. Um dos padres mais próximos dele disse que o Papa não viu algo novo, mas enxergou com profundidade o que muitos ainda olham apenas com os olhos. E isso faz toda a diferença. Quando um pastor fala a partir do que compreendeu em sua oração mais íntima, ele não está compartilhando uma opinião. Ele está apontando um rumo. Não um caminho de estratégias, mas de espírito. Leão XIV não pediu reformas, nem fez discursos longos. Ele apenas indicou que a igreja precisa voltar-se para dentro, não para disputas, mas para a conversão, não para aplausos, mas para o essencial. E o essencial tem nome: Deus. Para os simples, para aqueles que ainda rezam sozinhos na cozinha ou diante de um sacrário silencioso, essa mensagem foi como fogo em palha seca. Eles entenderam e estão respondendo. Aos poucos, como brasa que vai tomando corpo, surgem pequenos sinais por toda parte. Grupos se reunindo para rezar o rosário, adorações que atravessam a madrugada, confissões sinceras, consagrações pessoais ao Imaculado Coração. Nada disso veio de cima, com regras ou decretos. Nasceu no coração. Foi despertado por alguém que não busca holofotes, mas segue o que o céu sussurra. As palavras do Papa começam, então, a iluminar de novo aquilo que a Virgem disse em Fátima. Nada novo, mas profundamente esquecido. No final, o meu Imaculado Coração triunfará. Mas esse triunfo não acontece por inércia. Ele exige resposta. Não é uma promessa automática, é um convite. E agora, com a luz acesa por Leão XIV, a pergunta muda. Já não se trata de saber se havia algo a mais no segredo. A pergunta real é: estamos dispostos a vivê-lo? Porque o tempo das explicações já passou. Agora é hora de transformação. A verdadeira mudança não começa com um anúncio oficial, nem com uma declaração solene. Ela nasce no silêncio de uma alma que se entrega, que se ajoelha, que diz com verdade: Mãe, leva-me até Jesus. É isso. Essa é a essência. Essa é a urgência. Se o Papa falou agora, é porque ainda há tempo. Mas o tempo não espera, e o céu está chamando. Não se trata de prever uma data exata, mas de perceber que o tempo da indiferença está acabando. Não com explosões nem com catástrofes, mas com o lento apagar da luz que ainda resta em muitos corações. O céu falou, esperou, repetiu,
Insistiu. E agora, por meio de um papa que fala pouco, mas reza muito, soa o último apelo da alma. Não para causar medo, mas para acordar os que dormem por dentro. Sem estardalhaço, sem conferências de imprensa, sem manchetes. Leão XIV revelou o que talvez fosse o segredo mais importante de todos. Aquele que não se lê, mas se sente. Ele não abriu nenhum cofre escondido. Não levantou a voz, não exigiu atenção. Apenas deixou com delicadeza o essencial cair no silêncio. Aquele tipo de silêncio que só toca quem ainda tem fé para escutar. A verdadeira revelação não estava faltando nos livros, estava esperando nos corações. Ele não quis mudar a história de Fátima. Quis apenas mostrar que ainda há tempo e que o que está por vir não é novo. É o que nunca foi vivido como deveria. Com pausas, gestos contidos e palavras medidas, Leão XIV foi dizendo, sem dizer, que a grande batalha não está chegando. Ela já começou, e não tem a ver com exércitos, mas com escolhas. Não com invasões, mas com distrações. Não com perseguição direta, mas com almas adormecidas. O que muitos esperavam, revelações dramáticas, sinais extraordinários, acontecimentos finais, talvez tenha sido só distração. A mensagem da Virgem não foi uma previsão cronológica, mas um alerta espiritual. Ela não quis nos contar o que ia acontecer, mas preparar nossos corações para o que já está acontecendo, sem que muitos percebam. E então ele disse, de maneira quase sussurrada, mas com um peso que cortou o ar: o inimigo não precisa destruir os templos, se já apagou as almas. É essa frase que não sai da cabeça de quem escutou, porque ela desmonta qualquer desculpa, qualquer distração, qualquer ilusão de que tudo vai bem só porque ainda frequentamos igrejas ou repetimos orações. A pergunta verdadeira é: nossa fé ainda queima ou só brilha de forma morna, escondida atrás da rotina? Mais de 100 anos depois, Fátima continua falando. E se continua, é porque não foi escutada com o coração. Ainda não respondemos, ainda não despertamos, e talvez o céu tenha enviado este Papa justamente para isso, não para repetir, mas para acender, para dizer, sem dizer, que o tempo não é de procurar novos sinais, mas de finalmente viver o que já foi revelado. Porque agora, mais do que nunca, o verdadeiro segredo está em nós, e ele só se cumpre se deixarmos queimar por dentro o que o mundo insiste em ignorar. O que o céu espera de nós não é só fé no discurso, mas transformação real na vida. É isso que Leão XIV veio nos recordar. Não como quem anuncia o futuro, mas como quem cuida de um rebanho cansado. Ele não busca destaque, não faz promessas grandiosas nem quer conquistar simpatia. Seu papel não é erguer novos monumentos, mas sustentar o coração de uma igreja que atravessa a noite mais escura de sua história. E como se caminha nessa escuridão? Fazendo exatamente o que a Virgem pediu há mais de um século, rezando com sinceridade, confessando-se com humildade, jejuando em silêncio, reparando com amor, consagrando-se de corpo e alma, como fizeram os pastorinhos de Fátima, como este Papa insiste em sussurrar, para que apenas os atentos escutem. O Imaculado Coração de Maria não é uma promessa vazia, é um refúgio real. O triunfo virá sim, mas não como um passe de mágica. Ele será tecido no escondido, com lágrimas silenciosas, com fidelidade constante, com pequenos gestos que ninguém vê, mas que tocam o céu. Será construído por uma igreja que escolhe voltar ao colo da mãe antes que seja tarde demais. Por isso, essa mensagem não termina aqui. Ela começa com você. Ela começa agora. E talvez ao chegar ao fim desse texto, você também se faça a pergunta que não quer calar. Será que estou vivendo de verdade o que a Virgem pediu ou sigo esperando um sinal quando ela já falou com tanta clareza? Se algo dentro de você se mexeu, se sentiu que ainda há tempo, se deseja ser parte do pequeno grupo que manterá acesa a chama da fé quando tudo ao redor parecer apagar, então fale com o coração. Diga: Maria, cuida da minha alma. Não como um gesto bonito, mas como uma entrega sincera, porque o segredo já foi confiado. Agora a história é você quem escreve.